Aleluia. Eu coloquei um título sobre essa palavra. Eu disse de manhã que o melhor sistematizador é o pastor João Feitosa, para título. Eu pensei ontem que o título dessa mensagem seria a maior notícia do mundo, mas eu escolhi outro texto. O amor venceu. Diga comigo: o amor venceu. A cruz é a maior expressão de amor de Deus para conosco. E a ressurreição é onde esse amor é concretizado. Imaginemos que se Jesus tivesse morrido na cruz e não tivesse ressuscitado, irmãos, não tinha valido nada o que Jesus teria feito. A ressurreição é o poder de Deus em ação. A ressurreição é um conceito, é uma verdade que deve permear, dominar a nossa mente. A Bíblia diz que se nós vivermos sem a esperança da ressurreição, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Por isso, quem vive na convicção da ressurreição, na certeza, caminha com a certeza da vitória. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João. Aleluia. Aleluia. Evangelho de João. A ressurreição, irmãos, ela mudou muita coisa no mundo. E João 1, 21 começa a descrever o dia dessa mudança. Diz que no primeiro, João 1, desculpe meus filhos, João 20, do 1 em diante. João 20, do 1 em diante. João capítulo 20, e o versículo 1 em diante. Diz que no primeiro dia da semana, bem cedo, ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra de entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e de outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Esse outro aqui é João, viu, irmãos? Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, ele viu e creu. Diga comigo: ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor levou embora, diga-me onde o colocou e eu levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Raboni, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei ao Pai, para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês.
Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe disseram. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Vamos orar um pouco mais. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, nesse dia extraordinário, em que lembramos da maior notícia do mundo, que foi a ressurreição de Jesus, nós nos apropriamos nesse domingo de Páscoa, nesse domingo em que celebramos ao Deus vivo que ressuscitou. Que o Senhor fale conosco nessa hora, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Receba de Deus uma revelação, um entendimento, uma convicção que eu não posso dar para você, mas que o Espírito Santo possa dar. Diga comigo: o amor venceu. Lá no livro de Lucas, no capítulo 24, talvez a gente possa perceber qual era o sentimento que estava, de fato, no meio dos judeus cristãos naquele dia. A Bíblia fala lá dos discípulos no caminho de Emaús. Emaús era um povoado e todos eles esperavam que Jesus, todos eles não, mas a grande maioria, que ele invocasse o Pai e ele mandasse uma legião de anjos que gerasse uma guerra e que ele não morresse. Eles já tinham visto no Velho Testamento, ouvido o que a Bíblia dizia de ressurreição. Um dia foram enterrar o morto aonde o profeta Eliseu houvera sido enterrado, e quando o corpo tocou nos ossos do profeta, o homem reviveu. A Bíblia relatava milagres de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se queimou do fogo. Eles conheciam muito milagres. E com Jesus, eles viram Jesus trazer de volta à vida algumas pessoas. Eles viram Lázaro, depois de 4 dias, que o Senhor ressuscitou. Eles viram o filho da viúva de Naim. Eles viram a filha de Jairo, que morreu, e ele também ressuscitou. Mas eles não tinham fé suficiente para crer que Jesus ia ressuscitar. Olha aqui para mim. No caminho de Emaús, você descreve as pessoas caminhando triste, desanimadas e perplexas, até que Jesus se apresenta a elas e diz quem ele é para eles. Eu quero trazer 3 implicações, 3 consequências claras que devem estar dentro de nós, advindo da certeza, da crença do Cristo ressurreto. A primeira convicção, irmãos, que a ressurreição trouxe, é que os inimigos humanos, o pecado, o diabo e o mundo, foram vencidos por Jesus. Diga comigo: o pecado, a carne, o diabo, o mundo foram vencidos. A vitória de Jesus foi uma vitória humana. O Cristo que morreu na cruz era um homem de carne e osso como nós, com as inclinações, com os desejos, com as tentações, com fome, cansaço, sede, com os hormônios humanos. Por isso Deus o enviou como gente, e como gente, obediente ao Pai, ele venceu o pecado. Aleluia! E como venceu o pecado, ele foi obediente agora para morrer como sacrifício em nosso lugar, e através desse sacrifício,
Ele agora fez a ponte entre nós e Deus. E é importante, irmãos, lembrar o que diz lá em Apocalipse, numa revelação do próprio Cristo, para o profeta, para o apóstolo João, Apocalipse 1, e o versículo 17 e o 18. João diz que quando vi, caí a seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades ou do inferno. Você pode dizer amém? Quando Jesus Cristo venceu o diabo, o mundo, a carne, ele venceu da maneira tão extraordinária que na sua morte ele pegou as chaves do inferno, e é uma das chaves que ele entrega à igreja, aos cristãos. Nós temos a autoridade de retirar pessoas que já estão lá para viver a vida com Deus, e também a autoridade sobre a morte. Jesus venceu a morte em duas áreas. A primeira morte que Jesus venceu é a morte eterna. Agora alguém só morre a morte eterna, a separação de Deus, se quiser, porque quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Primeiro, João diz que quem crê nele, ainda que esteja morto, quer dizer, ainda que morra essa primeira morte, viverá eternamente, não vai morrer a segunda morte. Jesus venceu a segunda morte, e Jesus também venceu a primeira. Mas, irmãos, a primeira morte, essa morte de 80, 90, 100, cento e poucos, ela todos nós vamos passar. E não importa com quantos anos você morra, nem de que doença você morra, mas importa é que se você morre com Jesus ou sem Jesus. Jesus já tinha conquistado na terra o poder sobre essa primeira morte, mas aqui na ressurreição, ele venceu e nos deu autoridade que basta ir a ele para não morrermos a segunda morte. Pastor tem experiências doloridas sobre a morte. Essa semana nós fomos sepultar uma pastora da Nova Aliança lá em Pernambuco. Morreu muito nova, com 36 anos. Mas eu estava dizendo para o pastor Feitosa, lá não tinha culpa, tinha uma paz extraordinária. Foi sexta-feira agora. Mas eu já cheguei em muitos lugares onde o dia da morte não tinha esperança nenhuma. Lembro também em Pernambuco, sepultando um rapaz que tinha morrido na bagaceira, na bebida, no meio das festas, e morreu. E quando eu estava sepultando, me lembro na cabeceira, poucas pessoas, na cabeceira da sepultura, eu do outro lado, e uma tia dele que servia a Jesus, levanta a voz e diz assim: adeus, meu sobrinho, adeus, meu sobrinho, como eu gostaria, meu filho, de te dizer adeus, mas eu não posso, porque tu foi para um lugar, meu filho, e eu vou para outro. Nunca esqueci daquele dia. Tinha um choro na voz dela, tinha um lamento na voz daquela mulher. Ela não falava com orgulho, falava com a dor. O que ela estava dizendo? Que a morte daquele menino, você pode estar perguntando, e ela sabe? Ela conviveu com a vida, né, irmãos? Ela estava trabalhando com as evidências. Essa morte primeira, irmãos, nós vamos passar, e até Jesus passou por ela. Mas tem uma morte eterna que você não vai precisar passar por ela. Amém? Aleluia! E o passaporte é aqui. Eu lembrei de uma intercessora que Jesus levou da Assembleia de Deus. Irmã Isabela morreu com 107 anos. Mas quando foi na festa de 100 anos, aqui em Esperantina,
prefeito, um deputado federal estava lá e nós também. E eu lembro que quando ela deram a palavra para ela, ela olhou para o deputado federal do Tocantins, que estava assim, e disse: ô, seu moço, eu queria lhe fazer uma pergunta. Eu sei que o senhor já tem casa na terra, mas eu quero lhe perguntar, você já tem casa lá no céu? E eu quero dizer para o senhor que o material da casa lá do céu, a gente manda daqui da terra, enquanto nós estamos vivos. Todo mundo ficou assim meio, para ela não apertar o deputado, e ela de olho nele. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Irmã Isabel era uma evangelista nata. Ela disse que se ela fosse mais nova, naquela região de Esperantina, o cabo tinha que se esconder, para ela não falar de Jesus. Mas a idade limitava. Ela estava falando para aquele homem de uma morte, não física, mas eterna. Aliás, a irmã Isabel, trouxe ela um dia para fazer um consulto de óculos, e eu levei e parei em Augustinópolis, na loja de uma ovelha, e lá tinha um rapaz afastado do evangelho, João era o nome dele. E eu digo: mas Isabel, ora aqui para o Joãozinho. Eu chamei: Joãozinho, vem cá. Mas Isabel, ora aqui, o Joãozinho está afastado. Ela botou a mão na cintura e diz assim: meu filho, deixa eu te dizer uma coisa primeiro. Ó, meu filho, se tu está aqui em Augustinópolis, aí tu está abusado, enjoado daqui, aí meu filho quiser ir para Brasília, meu filho vai. Aí chegar em Brasília, se você quiser voltar, volta. Se você quiser ir para São Paulo, você vai. Até para o estrangeiro, meu filho, vai e volta. Mas o lugar para onde tu vai, meu filho, longe de Deus, que é o inferno, de lá tu nunca pode sair. Meu filho quer voltar para Jesus, ele de joelho nos pés dela. Se ajoelhou na hora. O lugar para onde tu vais, tu nunca vai poder sair de lá. Diga comigo: o lugar para onde eu vou, é para perto de Deus. E tira a ideia tola: ah, mas Deus é pai, Ele não vai mandar eu para o inferno. É verdade, irmão, Ele não manda não. Jesus tirou a gente do inferno. Quem vai é quem não quer ir para o céu. Mas, irmãos, a conquista de Jesus na cruz e na ressurreição, ela não é automática. Ela é para sempre, mas eu preciso acionar pela fé. Jesus morreu por toda a humanidade, mas essa humanidade precisa crer, para assim ter direito à vida eterna. Aleluia! Hoje é dia de você que está em casa e está aqui, entregar essa vida para não morrer a segunda morte. Aleluia! A segunda coisa, irmãos, que a ressurreição nos diz, é que quando Jesus ressuscitou, tornou completo a obra da cruz. Todo o projeto, propósito de Jesus na cruz foi concretizado, selado pela ressurreição. Aleluia! A ressurreição, irmãos, ela é tão extraordinária para nós os cristãos, que quando você for em Jerusalém, amém? Você vai lá no sepulcro, no pretenso sepulcro. Jerusalém tem 2 sepulcros de Jesus. Vamos lá, mas um dificilmente foi ali. Os judeus não enterravam ninguém dentro da cidade. E o sepulcro lá está dentro de uma igreja, dentro do muro, não é aquele lugar. Esse lugar descoberto possivelmente é lá. E é um lugar extraordinário. Aquele lugar que a gente entra, não vou detalhar os detalhes, mas se você for, é um lugar de evangelização. Lá tem missionários de muitos países do mundo falando a língua de vários países. Lá tem da Rússia, lá tem brasileiros lá falando a língua. Quando o grupo chega daquele país, um intérprete com a língua daquele país vem falar dali para a gente, para no final ele dizer uma coisa: ele não está ali porque ele está vivo, e eu creio que ele está vivo porque ele vive dentro de mim. Lá é um lugar de evangelizar, muito lindo, um lugar de celebração da ceia. E naquele lugar que não está aqui, ele não está aqui, ele ressuscitou. Sendo aquele sepulcro ou não, não há registro de onde Jesus está sepultado. Se você for
para Maomé, para Buda, para todas as religiões. O autor delas, o fundador delas está lá. Mas o nosso é ressurreto e hoje está intercedendo por nós. Aleluia! A ressurreição, irmãos, é onde a obra da cruz é completa, é concretizada. E essa obra da cruz, irmão, eu quero que você leia comigo 1 João. Eita, Val, vamos deixar essas luzes aqui que eu consigo ler sem óculos, olha. Pastor Jesus quer fazer uma oferta para as luzes ficar aqui. Vamos lá. 1 João 1 João 5 4. 1 João 5, versículo 4. Vamos ler comigo? O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia! Quem é o que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia! A vitória que vence o mundo, irmãos. E o mundo aqui é essa estrutura pecaminosa. É aquele que crê. Um sobrenome dos que seguem Jesus é vitorioso. É vitorioso. Aleluia! A terceira área, irmãos, a terceira garantia trazida pela ressurreição de Jesus a nós é a certeza de que podemos vencer a carne. O diabo ele venceu, a morte ele venceu, o pecado venceu, mas a carne nós temos que estar ligado a ele todos os dias. O nosso amor a ele vai fazer com que a gente diga não, como eu preguei há 2 domingos atrás, negando a nós mesmos. Talvez você olhe para você e ache que você não pode servir Jesus, porque como que você vai vencer algo que você nunca venceu? O Cristo vitorioso, que venceu a morte, pode vencer qualquer tendência, qualquer inclinação que ainda esteja viva dentro de você. Aleluia! Tudo que ainda está vivo na minha vida e na sua, que nos domina, é porque esta área ainda não foi submetida, melhor dizendo, a Jesus de Nazaré. Chega a Ele. Nele está toda vitória. Nele está toda vitória. Nele está toda vitória. Você pode dizer amém? Diga comigo, minha alma e minha carne, vocês estão rendidas a Jesus Cristo de Nazaré. Por isso a ressurreição, irmãos, a ressurreição fez que uma esperança que era longe chegasse perto. A ressurreição, que era uma esperança, agora ela virou algo concreto. Ela virou algo real na nossa vida. Aleluia! O diabo, ele achava que tinha vencido. Quem assistiu o filme A Cruz com Mel Gibson? Quem? Um filme clássico. E tem uma hora que o diabo, ele vem com o filho da serpente, e o olhar pela alegria dele de que Jesus ia morrer. E é nítido que o plano do diabo era a morte. Só que ele não contava com a beleza do poder de Deus. Ele ressuscitou. Aleluia! O diabo achou que ele tinha vencido Jesus. Ele entrou em Judas, arranjou toda aquela traição. Através dos líderes judeus, ele conseguiu que ele fosse crucificado. Parece que ele tinha vencido Jesus. Mas a vitória que o diabo teve, olha aqui para mim, sempre é curta e nunca permanente. Jesus derrotou a morte, saiu da tumba e segurou as chaves da morte e do inferno, como eu falei para você há pouco. Procure ver Jesus vencendo áreas da sua vida. Creia nisso. Pare de lamentar. Tudo que é entregue a Jesus
entra num processo de mudança e transformação. Tudo que eu entrego a Ele, Ele devolve, restaurado e livre, no nome de Jesus. Olha o que diz Apocalipse 17:14. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e vencerão com eles os seus chamados, escolhidos e fiéis. Diga eu. Essa é uma garantia, irmãos. Irmãos, a primeira canção que foi adorada aqui, o reino se vem, se vai. Nesses 2000 anos de cristianismo, impérios têm se levantado. O diabo tem conseguido vitórias circunstanciais, temporárias, porque ele sabe que Jesus já tem a vitória final. Aleluia. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Diga comigo, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu vi um homem que deu um testemunho na MCM, o relato eu não estava. Esse homem do Rio de Janeiro, a mãe dele crente, e ele foi começando a caminhar numa vida de trevas, de pacto com o diabo. Ele queria poder, ele tinha um amigo, e todas as vezes em que a mãe dele, que ele ia sair de casa, a mãe dele dizia para ele: maior, meu filho, é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Mas aquele homem estava em busca de um poder que ele sabia que o diabo podia dar para ele. E a última coisa que ele fez foi ir lá em um país da África, em uma região, eu não lembro qual foi o país, de feiticeiros, de uma relação com o diabo altíssima. E lá, o pacto que ele fez para ter poder, esse feiticeiro disse para ele que se algum dia ele recuasse desse pacto com as trevas, o cérebro dele se transformava em água. E ele viu como da mão do feiticeiro entrou como se uma esfera no cérebro dele. E ele voltou, veio para o Rio. Ele era militar e ele continuou na vida. E na medida que ele foi servindo às trevas, um dia o diabo pediu a mãe dele, como último limite, porque ela era serva de Deus, orava por ele, e ele disse que um limite para aquilo que ele queria estava na mãe, e ele precisava matar a mãe. Misericórdia. E um dia ele chegou para a mãe e disse para ela: eu vou tirar a sua vida. Explicou. E quando ele caminha nessa fala para ela, ela estende a mão e repete a frase que ela dizia para ele. Ele disse: meu filho, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. E ele caiu. Caiu desacordado, não se levantava mais. Ela viu que ele estava respirando, mas ele não tem reação. Ela ligou para um amigo dele, esse que tinha ido para a África com ele. Ele: diga, vem aqui socorrer meu filho. E ele levou, eu lembro bem dos detalhes, que ele foi para o 8º andar de um hospital, e quando bateram lá os exames, o médico disse para ele: olha, o cérebro dele, pelo raio-x aqui, está como se fosse destruído, como se fosse em água. Mas a mãe dele estava orando em casa, e o amigo dele disse que pela janela do 8º andar, de janelas fechadas, mas de vidro, entra um ser branco e coloca a mão por baixo do cérebro daquele homem. E quando ele vê na mão daquele ser branco, tinha uma esfera, e o homem levantou completamente curado, para a glória de Deus.
e serve a Jesus hoje. Então diga comigo: maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Nós só podemos vencer o diabo porque Jesus nos deu essa autoridade. Quando a gente trabalha na IFOL ensinando como viver em autoridade, nós não subestimamos o diabo. A gente não subestima o diabo. A gente cancela, repreende no nome de Jesus. O diabo tem poder, mas todo poder quem tem é Jesus. E é Ele que está conosco. Não tenha medo, não tenha medo. Um cristão só vai ter medo de pecar, de andar longe de Deus. Um cristão só vai ter medo de ser autossuficiente, de ser orgulhoso, de dizer que você basta a você mesmo. Diz um homem de Deus que você pode até viver sem Deus nessa terra, mas jamais viverá sem Ele na eternidade. Você pode até passar sem Jesus aqui, mas nunca chegará na eternidade com Ele. Deus lhe respeita por isso. A ressurreição diz que todo o poder que Jesus conquistou está nos entregue. Antes de Jesus subir, Ele diz: toda a autoridade foi me dada. E a igreja anda em cima desse poder. A igreja vitoriosa não é porque nós somos bons, é porque nos ligamos a Ele. Não é porque nós merecemos, é porque Ele é o Todo-Poderoso. Junte-se a Ele. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 19, 6. Vamos ler comigo? Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas, e fortes trovões que bradava: aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Você pode dizer aleluia? Irmãos, Ele reina, porque ressuscitou. Diga comigo: o amor venceu. E esse amor é Jesus. Irmãos, o nosso amor a Jesus hoje vai fazer com que um dia, na ressurreição de todas as pessoas, a gente também ressuscite. Um dia, irmãos, quem o fogo queimou, quem a água consumiu, quem a terra consumiu, todos vão ressuscitar. Uns para a vida eterna e outros para a separação eterna de Deus, ou para a morte eterna. O Senhor nos convida, pelo poder da ressurreição, Ele perdoa nossos pecados e começa uma história nova nas nossas vidas. O amor venceu e Ele quer vencer na nossa vida. Aleluia. Eu quero que você coloque em pé, por favor.